Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje respondendo uma pergunta que eu recebo muito aqui nas redes sociais. Quando eu vou me aposentar? Se esta também é sua dúvida, acompanhe este vídeo. Pois bem, você que está a me assistir com toda certeza já trabalha há muitos anos e talvez já tenha uma certa idade, uma idade já avançada, mas ainda não sabe quando vai se aposentar, não tem nenhuma ideia de quando isso vai acontecer. Se esse é o seu caso, deixa aqui nos comentários a sua história e se você tem uma ideia de quando você vai se aposentar, se você já parou para pensar nisso. Muitos não param para pensar e mandam uma pergunta sempre nas redes sociais: mas doutora, eu tenho tanto tempo, mas tanto de idade, quando eu vou me aposentar? Até 13/11/2019, a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, que alterou as regras previdenciárias, era até fácil de responder. Tínhamos mais de 4 modalidades de aposentadoria: aposentadoria por idade urbana e rural, aposentadoria híbrida mista misturando rural e urbano, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria pela regra de pontos, aposentadoria especial. Então, se a pessoa tinha mais de 15 anos de carteira, já se ia para o lado de uma aposentadoria por tempo de contribuição ou até mesmo pela regra de pontos. Agora, se ela não tinha ainda nem 15 anos, se ia já por uma aposentadoria por idade, porque ia ser difícil dela alcançar os 30 anos de contribuição se fosse mulher para chegar a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, fazia-se um cálculo simples, até mesmo às vezes de cabeça ou na mão mesmo, atendendo o cliente ali na hora do atendimento. Pois bem, após 13/11/2019, as regras mudaram. Então, já estamos aplicando novas regras e tem muita gente que não se deu conta disso. As regras antigas, sim, continuam sendo aplicadas desde que você tenha o direito adquirido. O que é o direito adquirido? Fechei as regras, o tempo, a idade, antes de ter alteração, antes de 13/11/2019, você consegue sim pegar as regras antigas se for mais favorável. A partir de 13/11/2019, temos mais de 4 regras de transição, que vão sendo alteradas ano a ano até chegar à regra permanente. Então, um período não analisado, um período que o profissional deixe de analisar pode causar prejuízos ao seu cliente, porque isso pode significar mais anos de trabalho ou uma aposentadoria com um valor mais baixo se deixar de analisar. Então, hoje não é mais tão simples responder essa pergunta. Se um profissional, sem olhar os seus documentos, te respondeu: você vai se aposentar em 2030, sem olhar, desconfie. Desconfie, porque hoje não é tão simples. São mais de 4 regras de transição que o profissional tem que analisar se cabe ou não, em qual delas você vai aplicar o seu caso concreto. E sem analisar os documentos é muito difícil chegar a uma previsão de quando você vai se aposentar. Esses dias, por exemplo, eu atendi um cliente e na hora de analisar os extratos do INSS faltavam mais de 3 anos de pagamento que ele vinha pagando no carnê. E se eu não tivesse pedido esses documentos, o carnê para o meu cliente, com toda certeza ele teria que trabalhar mais 3 anos, porque não estava constando no extrato do INSS. Então veja como é importante fazer uma análise dos documentos. E como que então eu sei quando eu vou me aposentar? Essa é a pergunta que eu vou responder nesse vídeo, fazendo planejamento previdenciário. E como funciona o planejamento previdenciário? Funciona, vamos dar um exemplo. Quando você vai comprar uma casa ou mudar de carro, você se planeja antes. Você analisa, faz as contas, vê se vai dar para pagar, vê se tem como tirar um financiamento e vai ali se prever quando eu vou poder comprar esse carro, quando eu vou poder começar a construir a minha casa, quando eu vou poder comprar minha casa própria. Da mesma forma, funciona com o planejamento previdenciário. Você vai planejar a sua aposentadoria.
Quando eu vou poder me aposentar? O planejamento previdenciário vai te dizer isto. Então, quando você leva os seus documentos para um profissional previdenciarista, ele vai solicitar toda a sua documentação. Carteira de trabalho, carnês, blocos, período, vai te perguntar se você tem período de serviço militar. Então, tudo isso o profissional vai analisar e vai fazer um cálculo, analisando regra de transição por transição, e depois ele vai te apresentar este cálculo. Seu João, devido às regras de transição, o senhor pode se aposentar em tal data, recebendo tal valor. Mas se o senhor esperar mais uns meses, o senhor já vai receber um pouquinho mais. Mas se o senhor quiser se aposentar hoje, já fecha também, só que o valor vai ser bem mais baixo. Então, isso é o planejamento previdenciário. E quem decide quando vai se aposentar é você. Se você decidiu, não, eu quero mesmo esse valor aqui mais baixo, eu não aguento mais trabalhar, tá tudo bem. Porque é o seu planejamento previdenciário. Mas é importante a gente saber, ter uma previsão de quando isso vai acontecer. Quando é uma aposentadoria mais simples, como a rural, não tem muito o que planejar. Tem que ter o período rural, os 15 anos de agricultura, a idade, né, se a mulher é 55 anos e o homem 60 anos. Não tem muito o que planejar, tem que analisar a documentação rural. Agora, outros tipos de aposentadoria, como a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e as regras de transição tem que ser analisado cada período e tentar incluir, porque quanto mais períodos são incluídos, o valor do seu benefício pode ficar mais alto, se você paga um valor superior ao salário mínimo. Agora, há casos também de pessoas que já têm tempo sobrando e não têm a idade mínima exigida em uma das regras de transição. Então, essa pessoa pode parar de pagar o INSS, não precisa pagar todos os meses, ela vai pagar só para manter a qualidade de segurada. Então, vejam a economia desta pessoa se planejando. Então, ela se planejou, ela viu que tem tempo sobrando, não precisa mais ela pagar todos os meses, é só esperar a idade. Então, ela vai economizar dinheiro. Planejamento previdenciário economiza dinheiro. É que nem você se planejar para comprar, como eu estava falando antes, a sua casa própria, o carro. Você ganha dinheiro se planejando antes. Você vai saber quando vai chegar a sua aposentadoria, quando você pode requerer o que você tem que fazer. Muitas vezes tem que regularizar documentos, ir atrás de mais documentos rurais quando quer incluir período rural, e isso já dá para se fazendo antes, deixar tudo pronto. Então é muito importante fazer este planejamento previdenciário para se ter uma ideia de quando você vai poder se aposentar. E quem faz esse planejamento previdenciário? Profissional previdenciarista. Todos os profissionais previdenciaristas são aptos a fazerem esse planejamento previdenciário. E por que tem que ser um profissional previdenciarista? Porque tem que conhecer as regras de transição, tem que saber conhecer cada regra de transição. Não é só jogar ali no computador, no programa, e o programa vai te passar, vai fechar em tal período, mas se você não sabe, você não conhece as regras de transição, fica muito difícil de ajudar o seu cliente e fica muito difícil de você saber quando vai se aposentar com segurança. O INSS, o site do INSS, o meu INSS, tem uma calculadora, você vai me dizer, eu já lancei lá, já fiz o meu cálculo pelo meu INSS e deu que eu vou me aposentar em tal período. Cuidado, infelizmente a calculadora do INSS ela não está atualizada, ela não vem se atualizando, não está conforme as regras 100% ainda, não está funcionando 100%. Porque já percebi muitas vezes que ela não acompanha as regras de transição. Ela diz que vai se aposentar daqui 2 anos, mas não acompanhou a regra de transição. Você vai fazer um cálculo, falta ainda mais tempo. E da mesma forma, às vezes ela não computa períodos. Então, período rural ela não inclui. Períodos, às vezes, de auxílio-doença não está computado junto. Então, isso pode também diminuir o seu tempo que falta para se aposentar. Então, a calculadora ainda não está 100%. Não dá para confiar 100% na calculadora do INSS. É bom procurar uma segunda opinião para ver se está conforme a calculadora do meu INSS. Então, agora você já sabe, respondida a sua pergunta, quando eu vou me aposentar? Quando? Somente depois que você fazer esse planejamento previdenciário, ser analisados os seus documentos, o profissional vai poder te dizer com segurança
quando vai ser a sua aposentadoria. Não deixe para depois. Se programe, faça como uma meta nesse ano de 2021 fazer o seu planejamento previdenciário e saber se é vantajoso esperar a aposentadoria e qual aposentadoria vai ser mais vantajosa para você. Espero ter te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu estarei respondendo. E até a próxima semana. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, que todas as quintas-feiras vai ter vídeo novo aqui no canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber dessa informação. Tchau, tchau!